eu tenho aqui 4 vídeos pra você, ok? Um deles tá rodando a 60 FPS, outro rodando a 30, um a 24 e outro a 48. Eu quero que você me diga qual é qual. Bom, não tem como você me dizer porque é um vídeo, mas tente adivinhar qual é qual. Tá, talvez isso aqui tenha sido um pouco difícil, mas se rodar o vídeo em slow motion, aí você consegue ver a diferença. Tá, então o FPS não importa, eu já posso sair comprando uma GT 710 ou algo assim? Não é bem assim. O FPS não importa nessa situação, mas eu tenho um outro vídeo aqui, que aí você consegue ver a diferença. Esse é o motivo de por que filmes ainda usam um padrão de 24 FPS. Além de ser extremamente mais barato de produzir, um aumento de FPS faria pouca diferença. Porém, o mesmo não se aplica a jogos, especialmente em primeira pessoa, já que além da quantidade de frames por segundo, também existe a quantidade de tempo entre os frames. Quando o jogo está rodando a 24 FPS, o tempo entre frames é de aproximadamente 41,6 milissegundos, uma quantidade considerável quando você que controla a câmera. Em comparação, com 60 FPS tem um tempo de 16,6 milissegundos, e com 120 FPS apenas 8,3. Esse é um dos motivos de termos monitores com alta taxa de atualização. Não é apenas para ter um vídeo mais liso, mas sim para ter um intervalo menor entre o jogo receber uma informação e realmente exibir ela, podendo dar um tempo de reação menor para o jogador. O que explica o seu uso em jogos competitivos. Por mais que o tempo de reação médio de um ser humano seja cerca de 200 milissegundos, um número, mesmo sendo menor que isso, de tempo entre frames faz uma grande diferença para o controle da câmera do personagem. Outro fator é o quão natural o movimento parece para o jogador. Mas para entender isso, você tem que realmente jogar algo com tais configurações. Um simples vídeo não passa a imagem completa. Com isso, podemos concluir que FPS não é absoluto. Nem sempre é necessário ter muita, mas para alguns casos pode sim fazer uma grande diferença. Agora, podemos falar de alguns outros usos de quantidades altas de FPS. Em gravações de vídeo, geralmente, a alta quantidade de FPS é só utilizada para um único motivo: câmera lenta. Quando pegamos um vídeo gravado a 120 FPS e rodamos esse vídeo na metade da velocidade, nós temos 60 FPS, e um quarto da velocidade original daria 30. Assim, conseguimos fazer um vídeo ficar mais devagar sem ter uma grande penalidade na qualidade da versão final, o que não seria o mesmo se a gente começasse com um número baixo. Aqui temos dois exemplos, um vídeo gravado em 60 FPS e um vídeo gravado a 240. A princípio tem pouca diferença entre os dois, já que a maioria das telas são incapazes de mostrar mais de 60 quadros por segundo. Porém, quando começamos a desacelerar o vídeo, a diferença fica muito mais evidente.